Algo anda assobiando perto da minha casa todas as noites às 3h03 da manhã. Toda noite, não importa o clima, algo anda pela nossa rua assobiando suavemente. Você só pode ouvir se estiver na sala de estar ou na cozinha, quando passa e sempre começa exatamente às 3h03 da madrugada. O som começa fraco, em algum lugar perto do início da rua, perto da casa dos Carlson. Estamos na metade da rua, então o assobio passa por nós antes de desaparecer. Bem-vindo ao Ecos da Escuridão, meu nome é Matheus, e hoje eu vou trazer uma creepypasta para vocês do r/NoSleep. O link para a creepypasta original vai estar na descrição. E se você curte histórias de terror, se inscreve aqui no canal para acompanhar. Então vamos lá, pega o seu café ou o seu chá, se aconchega e vamos ouvir essa história. Quando eu era mais jovem, minha irmã e eu costumávamos nos esgueirar até a cozinha em algumas noites para ouvir. Mamãe e papai não gostavam disso e teríamos problemas se nos pegassem lá fora. Mas eles nunca foram duros conosco, pois sempre seguimos a única grande regra: não tente olhar para o que está assobiando. Meu bairro é um lugar engraçado. Eu moro aqui desde que tinha 6 anos e adoro. As casas são pequenas, mas bem cuidadas. Os quintais são de bom tamanho, há muitos lugares para explorar, existem muitas outras crianças da minha cidade aqui. Crescemos juntos e sempre jogávamos videogames perto da varanda ou dávamos voltas de varanda em varanda no verão. Este foi um bom lugar para crescer. Sou velho o suficiente para perceber isso. Só existem duas coisas estranhas aqui: o assovio noturno e a boa sorte. O assobio nunca me incomodou muito. Como eu disse, eu nem conseguia ouvi-lo do meu quarto. Mas mamãe e papai não gostam de falar sobre isso. Então parei de fazer perguntas. Meu pai é um cara forte, alto e calmo. Ele tem um sotaque desde que se mudou para os Estados Unidos quando era criança. Meu pai, a única vez que ele não fica tão calmo é quando o assobiador aparece. Ele fala um pouco mais rápido, então os olhos se movem mais rápido. E ele nos diz para não pensar muito nisso. E sempre lembrar da única regra, a grande regra: não tente olhar para fora quando o assobiador passar. Uma coisa engraçada que eu tô achando na creepypasta é... se eles sabem que esse negócio existe, se eles sabem que esse assobiador existe, porque eles não tentaram resolver ainda, não chamaram a polícia, não mandaram ninguém lá resolver esse BO. Mas beleza, vamos ver o que esse assobiador é. Não que pudéssemos olhar mesmo se quiséssemos. Veja, há persianas dentro de cada janela. Grossas peças de lona pesada que descem do topo e se fecham na parte inferior da moldura da janela. Cada fecho tem até uma pequena fechadura, do tamanho de uma que você encontraria em um diário. Meu pai trava essas persianas todas as noites, antes de irmos dormir, e mantém a chave no quarto dele. O assobiador tem a mesma melodia todas as noites. É alegre. Lembre-se como eu disse que há duas coisas estranhas sobre onde eu moro? Bem, além do nosso assobiador noturno, todos no meu bairro são realmente sortudos. É difícil explicar, e papai não gosta que falemos muito sobre essa parte também. Mas coisas boas parecem acontecer com as pessoas por aqui, com frequência. Geralmente são pequenas coisas: ganhar um concurso de rádio, ou receber uma promoção inesperada no trabalho, ou encontrar algumas pontas de flechas enterradas no quintal. Sabe, do tipo autêntico. O clima é muito bom, e não há crime, e os jardins de todo mundo florescem, mais brilhantes no outono. 1 milhão de pequenas bênçãos, eu ouvi a minha mãe dizer sobre viver aqui. Mas a principal razão pela qual ficamos aqui, porque nos mudamos para cá em primeiro lugar, é minha irmã Nola. Ela nasceu muito doente, algo com seus pulmões. Nós não conseguimos nem trazê-la para casa quando ela nasceu, só podíamos visitá-la no hospital. Ela era tão pequena, eu me lembro, pequena mesmo, em comparação com os outros bebês. Uma máquina tinha que respirar por ela. Essa parte já começa a ficar meio suspeita, esse bairro deles, né? Que em filme, essas coisas a gente sempre sabe. Quando tem um bairro que tudo de bom acontece lá, nossa, todo mundo se dá super bem, é porque tem algum ritual, alguma maracutá envolvida aí. Nós mudamos para nossa casa aqui para ficar mais perto do hospital. Assim que nos mudamos para cá, Nola começou a melhorar. Os médicos não conseguiram descobrir o que era. Eles atribuíram aquilo que estavam fazendo. Mas todos nós podíamos perceber que eles estavam confusos. Mas meus pais sabiam, até eu sabia, que a melhora da Nola era apenas mais uma das milhões de pequenas bênçãos que recebemos por viver em nosso bairro. Os nossos vizinhos têm um comitê de acolhimento. Eles aparecem com comidas e presentes e uma carta toda vez que alguém novo chega. Eles são muito amigáveis. 4 pessoas apareceram quando nos mudamos há 7 anos. O comitê fez pequenas conversas, me deu uma barra de sneakers e revezaram-se segurando a Nola. Era a sua primeira semana fora do hospital, então eles foram muito cuidadosos. Depois o comitê pediu para falar com meus pais em particular, então eu fui mandado para o meu quarto, onde ainda consegui ouvir
quase todas as palavras. O comitê de boas-vindas contou aos meus pais sobre como o bairro era agradável, realmente excepcional, aquele tipo agradável e difícil de explicar. Então contaram aos meus pais sobre o assobio. Ainda mais difícil de explicar que acontecia todas as manhãs às 3h03 e terminava às 3h05. O grupo, nossos novos vizinhos, avisou meus pais que o assobio era silencioso, nunca nos machucaria, nem feriria, desde que não olhássemos para o que estava fazendo o som. Essa parte eles enfatizaram, e eu pressionava o ouvido contra a porta tentando ouvir. Pessoas que procuravam o assobiador tinham a sua sorte mudada, às vezes tragicamente. Uma nuvem negra pairava sobre qualquer um que olhasse. Qualquer coisa que pudesse dar errado, daria. A carta que o comitê trouxe continha recortes de jornal, histórias sobre acidentes de carro e vidas arruinadas, mortes públicas e acidentes bizarros. Nem todo mundo morre, eu ouvi o chefe do comitê dizer ao meu pai, mas a vida sai deles. Mesmo se viverem, não há mais luz neles, nunca mais, nenhuma presença. Então aí já está explicado por que ninguém tenta resolver o assobio, né? Porque ele traz bênçãos, mas ao mesmo tempo traz maldições para quem tenta ir atrás. Agora a pergunta fica, né? Por que a pessoa foi atrás? Mas também é meio bizarro. Você quer descobrir o que é aquilo, né? Quem que tá fazendo essas bênçãos? Minha mãe, eu podia perceber que ela não estava levando a sério. Ela continuava perguntando se era uma brincadeira que eles faziam com novos vizinhos. Em um momento, minha mãe ficou irritada, acusou o comitê de tentar nos assustar para sairmos de nossa nova casa. Perguntou se eles eram racistas por causa da cor do meu pai. Meu pai a acalmou, dizendo que podia perceber que nossos novos vizinhos eram sinceros e que só estavam tentando nos ajudar. Ele explicou que cresceu ouvindo essas histórias de sua mãe e que sabia que havia coisas estranhas que andavam entre nós. Algumas dessas coisas estranhas eram boas e algumas eram ruins, mas a maioria era apenas diferente. Depois que o comitê saiu, papai foi à loja de materiais de construção, comprou as persianas de lona, os fechos e as fechaduras e as instalou em todas as janelas da casa, depois do jantar. Naquela primeira noite em nossa nova casa, eu saí do meu quarto às 3 da manhã, apenas para encontrar meu pai acordado sentado no sofá da sala, segurando minha irmãzinha. Meu pai levantou o dedo em um gesto de silêncio, mas fez sinal para eu sentar ao seu lado. Eu me sentei e nós esperamos. Exatamente, às 3h03 da manhã, ouvimos o assobio. Veio e foi como nossos vizinhos disseram. O assobio retorna todas as noites e nós nunca olhamos. Desfrutamos de nossas milhões de pequenas bênçãos todos os dias. Nola respira sozinha e ela se tornou uma menina forte e inteligente. Meu pai até se juntou ao comitê de boas-vindas. Não recebemos vizinhos novos com frequência, porque alguém iria querer ir embora. Mas, quando uma nova família se muda, meu pai e o comitê levam eles comida e uma cesta de presentes e o envelope. Eu sempre consigo perceber no rosto do meu pai quando ele volta se a família levou o comitê a sério ou se teríamos novos vizinhos novamente muito em breve. Então, aparentemente, rola bastante isso, né? Da galera chegar lá, acabar não acreditando, olhando pro cara às 3 da manhã e falecendo, por dizer, para não dizer outra coisa, né? Não faz muito tempo, uma família se mudou diretamente ao lado de nós. A proprietária anterior, senhora Mary, faleceu aos 105 anos. Ela havia vivido uma boa e longa vida. Nossos novos vizinhos pareciam se encaixar perfeitamente. Eles acreditavam no comitê de boas-vindas, aceitaram o conselho do meu pai sobre as persianas trancadas, já que tinha uma criança pequena. Quaisquer que fossem os recortes de jornal naquele envelope, qualquer que fosse a evidência, meu pai nunca nos deixou ver. Mas eu imagino que deveria ser terrivelmente convincente, já que nossos vizinhos se deram bem sem problemas durante o primeiro mês. Uma noite, quando os nossos vizinhos precisaram sair da cidade, enviaram seu filho Holden para ficar conosco. Ele tinha 12 anos, um ano a menos que eu na escola. Eu não o conhecia bem antes daquela noite, mas assim que seus pais o deixaram após o jantar, eu percebi que seria uma má experiência. Você sabe quem está sempre lá fora subindo toda noite? Holden perguntou assim que os adultos saíram da sala. Molequinho lazarento vai ferrar com todo mundo. Nós três estávamos sentados no escritório, algum filme da Disney tocando de forma casual na televisão. Minha irmã e eu trocamos um olhar. Nós não falamos sobre isso, eu disse. Eu acho que é aquele maluco que mora na grande casa amarela na esquina, disse Holden. Sr. Tolles? Minha irmã perguntou. De jeito nenhum, ele é muito legal. Holden deu de ombros. Deve ser um psicopata assassino então. Nola ficou tensa. Não falamos sobre isso, eu repeti. Vamos para o meu quarto jogar Nintendo. O molequinho era mais atentado que eles, né? Não quis nem saber. Passamos as próximas horas jogando, comendo pipoca e assistindo a filmes. Uma típica noite de dormir. Mas eu percebia que Holden estava ficando inquieta. Depois que meus pais desejaram boa noite,
trancaram as persianas e foram para a cama. Holden se levantou do seu puff e caminhou até onde Nola e eu estávamos sentados na minha cama. Você já tentou olhar? Ele perguntou. Está quase na hora. Caralho, as crianças estavam acordadas até tarde, então que isso? Como na maioria das noites de sono, convenientemente ignoramos qualquer sugestão na hora de dormir. Eu fiquei chocado ao ver que ele estava certo, já era quase 3 da manhã. Porra. Eu suspirei. Nós não. Veja, eu não posso nem tentar olhar, porque meu pai tranca as persianas todas as noites e esconde a chave. Ele continuou, ignorando-me. Então, nosso pai faz isso, diz Nola. Não, respondeu Holden. Não, ele não faz. Você ouviu fazer isso? Eu disse, um pouco mais áspero do que pretendia. Holden sorriu. Seu pai fecha as persianas sim, mas ele não esconde a chave. Ele a mantém bem na sua corrente de chave normal. E daí? Eu perguntei, preocupado que já soubesse que ele diria seguir, porque eu tinha notado que meu pai não se preocupava mais em esconder a chave depois de todos esses anos, porque ele sabia que nós levávamos isso muito a sério. Então, depois que seu pai trancou, mas antes deles irem à cama, eu fui ao banheiro. E no caminho, talvez eu tenha espiado o quarto deles, e talvez eu tenha visto a corrente de chaves de seu pai em sua mesa de cabeceira. E talvez eu tenha ido pegar a chave das persianas. Caralho, que moleque lazarento na casa dos outros ainda, intrometido do caralho. Nola e eu o encaramos, o seu sorriso só aumentou. Você está mentindo, eu disse. Holden deu de ombros. Você pode verificar se quiser. É só abrir a porta dos seus pais e olhar. Você verá a corrente de chaves bem lá em cima da cama de cabeceira. Fique aqui, eu disse aos dois. Não movam um músculo. Corri até o quarto dos meus pais, mas hesitei na porta. Se o Holden não estava mentindo, meu pai ficaria bravo. Além de bravo, eu estava com medo só de pensar nisso. Mas mais medo de uma janela aberta com um assobiador logo do lado de fora. Eu abri a porta, mal um dedo, e olhei. Mas estava escuro demais para ver. Respirando fundo, entrei no quarto. 2 passadas no escuro e congelei. O assobio começou. E eu podia ouvi-lo claramente do quarto dos meus pais. Eu nunca percebi, mas eles devem ter ouvido o som todas as noites. Todas as noites, desde que nos mudamos para cá. Eles nunca nos contaram. Eu não acho que eu conseguiria dormir com isso. Fiquei lá, ouvindo o assovio se aproximar, sem saber se deveria acender a luz ou chamar meu pai. Sons suaves da sala de estar me trouxeram de volta à realidade. Nola, eu gritei, correndo para fora do quarto dos meus pais. Holden e Nola estavam parados perto da porta da frente, ao lado de uma janela. Holden não estava mentindo. Eu podia vê-lo mexendo com o fecho de uma das persianas. Eu ouvi um clique. Ele realmente tinha a chave. Holden soltou uma risada rápida. Nola estava ao lado dele, encolhida com medo, mas talvez curiosa. O assobio estava bem do lado de fora da nossa casa agora. Ai, 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 cara. Cara, que moleque desgraçado, velho. Chegou na casa abrindo persiana, roubando chave e agora vai ferrar com a família inteira. Eu acho que eu fiz um som, não consigo me lembrar. O tempo parecia congelado, as mãos do relógio presas ao mostrador, mas me vi em movimento. Não sou rápida, nunca fui atlética. Alguma coisa, porém, me fez cobrir o espaço entre eu e o Nola em um instante. Meus olhos estavam fixados nela, mas eu ouvi Holden puxar a persiana para baixo para que ela pudesse se soltar. Eu ouvi o estalo dela começando a se levantar e ouvi o assobio logo do outro lado da janela. Mas eu tinha meus braços ao redor de Nola e nos virei para que ela estivesse de costas para a janela. Ao mesmo tempo, eu fechei os olhos, a persiana se abriu. O assobio parou. Eu senti Nola tremendo os meus braços. Não olhe, tá bom? Eu disse a ela, não se vire. Caralho. Não vou estragar essa parte falando. Estávamos posicionados de modo em que ela estava olhando de volta para o corredor e eu estava voltada para a janela. Meus olhos ainda estavam fechados e eu senti ela acenar para baixo, em meu ombro. Usei a minha mão com o braço que não segurava Nola e tentei tocar Holden. Minha mão roçou em seu braço. Ele estava tremendo mais do que Nola. Holden, eu perguntei. Silêncio. Atingi o espaço além dele e cuidadosamente toquei a janela. Os olhos ainda vedados, o vidro estava frio contra minhas pontas dos dedos. Mas mais frio do que deveria estar naquela época do ano. Eu movi a mão pela janela, procurando a corda da persiana. O vidro começou a esquentar, quanto mais eu estendia a mão. Eu tentei não pensar sobre o que poderia estar do outro lado da janela. Finalmente, toquei na corda, puxei a persiana para baixo. Eu abri os olhos, a luz tênue vazando da cozinha. Eu podia fazer uma ideia de Holden pálido e pequeno olhando para a janela agora fechada. Eu podia ver Holden pálido e pequeno olhando para a janela agora fechada. Holden, eu perguntei novamente. Ele se virou para mim e gritou. Moleque, vai mexer com o que você não pode. Não quis obedecer. Tudo se tornou uma confusão de movimento.
Luzes começaram a acender no corredor, depois na sala de estar. Passos dos meus pais ecoaram pelo piso de madeira. Eu não me virei para olhar para eles. Meus olhos estavam colados em Holden. Ele estava pálido, mordeu o lábio tão forte que havia uma linha fina de sangue descendo seu queixo, e ele tinha se molhado. O que aconteceu? Meu pai perguntou atrás de mim. Eu consegui me desviar de Holden e olhar para trás. Ele olhou. Eu nunca tinha visto meu pai com medo antes, mas vi naquela noite, naquele momento, um terror velho e feio estampado em seu rosto. O medo de um pai. Somente Holden, ele sinalizou para mim. Eu senti sim. Meu pai soltou um suspiro. Ele parecia tão aliviado que praticamente esperava que ele fosse comemorar. Mas então se virou para Holden e a expressão do meu pai mudou. Eu me perguntei se ele se sentia mal por se sentir bem por Holden ser o único que olhou. Houve uma batida na porta. Nós congelamos. Holden choramingou. Não responda, minha mãe disse. Ela se posicionou na entrada do corredor. Sempre pensei que ela fosse uma cética e apenas apoiava meu pai sobre as janelas e o assobiador. Mas naquela noite todos nós éramos crentes. Notei que ambos os meus pais seguravam bastões de beisebol que deveriam ter pego do quarto deles. O golpe veio novamente, um pouco mais forte dessa vez. Por favor, não abra a porta, Holden sussurrou. Meu pai foi até lá, o abraçou apertado. Não vamos. Meu pai prometeu, ainda segurando seu bastão. Nada vai entrar aqui esta noite. Desta vez, a batida era forte o suficiente para fazer a porta tremer. Holden gritou novamente e Nola segurou os braços ao redor de seu pescoço. Minha mãe se aproximou, se ajoelhou ao nosso lado, envolvendo minha irmã e eu próximos. Chame a polícia, minha mãe sussurrou para meu pai. A batida instantaneamente parou. Meu pai olhou por cima do ombro para nós. Você acha? Ele foi interrompido por uma batida frenética que se transformou em uma batida educada. Polícia, algo disse do outro lado da porta. A voz do lado de fora soava exatamente como a minha mãe, como um papagaio repetindo as palavras de volta para ela. Polícia, chame a polícia. E batidas. Minha mãe nos puxou para mais perto. Polícia, 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 polícia. Por favor, pare, eu ouvi ela sussurrar. Não acho que ligar para eles ajude, meu pai disse. Como saberemos se são eles na porta? A batida voltou mais forte do que antes. A porta tremeu e então parou. Após um longo momento, eu ouvi a batida novamente, mas estava vindo da nossa porta dos fundos. Todos nós nos viramos junto em direção à porta dos fundos, mas a batida imediatamente voltou à porta da frente. Frente e verso, atrás e frente. Alta, depois baixa, depois alta novamente. De repente o som vinha de ambas as portas ao mesmo tempo. Grandes, pesados golpes, como um martelo. Então algo começou a tocar todas as janelas da casa. Depois as paredes. Era como se estivéssemos vivendo dentro de um tambor com uma dúzia de pessoas tentando tocar ao mesmo tempo. Ou éramos uma tartaruga e algo estava tentando nos tirar de dentro da nossa concha. Para, Holden gritou. A batida morreu. Eu não vou contar, Holden disse olhando para a porta. Eu prometo que não contaria a ninguém o que eu vi. Só por favor, vá embora. Nós esperávamos por quase 1 minuto. Então ouvimos um suave toque vindo da janela pela qual Holden tinha espiado anteriormente. Holden começou a chorar, soluçando como um prisioneiro assistindo a forca ser constituída do lado de fora de sua cela. Meu pai o segurou, acariciou seu cabelo, mas nunca mentiu para ele. Nunca disse que estaria tudo bem. Caralho, essa frase foi pesada. O toque na janela continuou pelo resto da noite. Nós nos aglomeramos juntos na sala de estar por eu não sei quanto tempo. Eventualmente, minha mãe tentou nos levar para o meu quarto, enquanto meu pai ficou lá fora para vigiar a porta. Mas assim que nos movemos para o quarto, a batida voltou, tão alto que era impossível ignorar. Eu estava com medo de que a porta não suportasse. Voltamos para a sala de estar e a batida parou. Apenas o toque na janela permaneceu. Nenhum de nós dormiu naquela noite. O toque parou por volta das 7 da manhã. Essa é a época que o sol nasce aqui. Esperamos mais 2 horas antes que meu pai abrisse as persianas de uma janela. Ele nos fez voltar para o quarto dos meus pais primeiro. Eu o ouvi abrir a porta e depois voltar. Ok, ele disse. Acabou. Os pais de Holden voltaram por volta do horário do almoço. Minha mãe e meu pai acompanharam Holden até a casa dele e todos entraram por um bom tempo. Nola e eu observamos da janela. Ela ficou ao meu lado o dia todo. Ela ficou do meu lado o dia todo. Às vezes segurando a minha mão. Mas quando meus pais voltaram, pareciam sérios, mas não nos disseram o que disseram à família do Holden. Era um domingo, então todos nós passamos o dia juntos, pedimos pizza e assistimos filmes. Naquela noite, todos dormiram no meu quarto. Nola e minha mãe na cama comigo. Meu pai em uma cadeira que ele arrastou para perto. Não houve batida naquela noite, ou em qualquer outra noite desde então. Não vimos muito Holden e seus pais pelo resto daquela semana. Mas na quinta-feira havia um caminhão de mudança na garagem deles. Nola e eu assistimos eles empacotando a tarde toda após a escola. O que mais ficou comigo foi
quão cansados Holden e seus pais pareciam. Os três tinham o mesmo aspecto pálido e olhos sem vida. Mesmo do outro lado da rua, eu podia perceber que algo estava muito errado. Holden e sua família tinham desaparecido antes do pôr do sol. Eu me lembro do que o comitê de boas-vindas original disse a meus pais quando nos mudamos. Nem todos que olham para o assobiador morrem, mas mesmo assim aqueles que vivem têm a luz deles apagada. E o resto de suas vidas é cheio de infortúnios. 1 milhão de pequenas tragédias. Eu acho que os pais de Holden devem ter olhado, seja para confortá-lo, se não acreditassem, ou compartilhar o fardo, se acreditassem. Eu, vendo a Nola nesses últimos dias, feliz, jovem e viva, me pergunto se eu tivesse sido mais lenta, se ela tivesse conseguido olhar pela janela naquela noite. Eu teria olhado também? Para confortá-la, para compartilhar aquele fardo? Estou feliz que não precisei descobrir. Ainda vivemos naquela casa, naquele bairro, ainda ouvimos nosso assobiador passando toda a noite. As bênçãos, a sorte, as coisas boas aqui são boas demais para ir embora. Mas somos cuidadosos. Nós não trazemos mais amigos para passar a noite e meu pai esconde a chave das persianas muito bem. Não que eu tenha ido procurar. Algumas coisas você simplesmente não precisa procurar. Pois é. Essa foi a Creepypasta. Eu achei assim que ela deu um medo mediano. Mas ela vai dar medo de verdade quando for 3 da madrugada, você acordar e escutar esse assovio aqui. Aí sim, eu quero ver quem vai ficar pra contar a história. Mas foi muito boa. Essa cidade é um bando de filho da puta que não quer resolver o bagulho e fica aproveitando essas bênçãos aí com a desculpinha de eu avisei que era só não olhar. Cara, você tá mexendo com alguma coisa esquisita aí, né? E você vai manter isso? Então, mau caráter todos dessa cidade. E se você curtiu a Creepypasta, deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Deixa um like, se inscreve pra você acompanhar as próximas Creepypastas que eu vou trazer aqui pro canal. E valeu, até a próxima.